Graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Bom dia, os irmãos estão com frio? Não? Coisa boa. Cedo estava frio, né? Chegar no culto das 8 da manhã aqui, gente. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Um texto muito conhecido de todos nós. Antes de começar, queria contar para os irmãos. Vocês acreditam, gente, que ontem à noite, quando estava chegando em casa, eu fui atropelado por um caminhão? Estava atravessando a rua, um caminhão bateu, me jogou do outro lado da rua, na frente de um poste. Pois é, agora eu estou aqui. Vocês acreditam mesmo nisso, gente? No culto das 8, na hora que eu falei, ainda bem, eu estou aqui. O pessoal, amém, glória a Deus. Falei, gente, se eu tivesse sido atropelado por um caminhão ontem à noite, eu não estaria aqui. Ou eu estaria morto, ou eu estaria internado no hospital, ou em casa todo quebrado, engessado. Né? Não faz sentido. Se eu encontro com um caminhão dessa maneira, alguma coisa ia ter que mudar. Por que eu estou falando isso? A mesma coisa acontece quando a gente se encontra com Deus, gente. É impossível alguém se encontrar com Deus sem que uma grande consequência aconteça, sem que seja transformado. Uma pessoa que chega para mim e fala, eu me encontrei com Deus, eu ouvi o Senhor, eu falo, está tudo bem? Se não mudou nada, se não aconteceu nada, então você não se encontrou com Deus. A gente vai ver um pouco sobre isso hoje. Isaías capítulo 6, lerei o capítulo inteiro na versão NVI. O texto diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim trazendo brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. E ele disse, vá, diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Tornem insensível o coração deste povo, tornem surdos os seus ouvidos e fechem os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Feche seus olhos, oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu clamo, Deus, que o Senhor fale conosco nesta manhã. O que o Senhor deseja, Pai. Não tenho nada a dizer a não ser a tua palavra. Que o teu Espírito toque os nossos corações para que possamos nos encontrar com o Senhor hoje. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Capítulo 6 começa colocando a gente no tempo e no espaço. No ano em que morreu o rei Uzias. No ano 930 a.C., após a morte do rei Salomão, aconteceu um grande problema político e o reino de Israel acabou se dividindo em 2 grandes reinos. Pode colocar a imagem aí, por favor, do mapa. Não sei se está tudo certo aí. O reino de Israel se dividiu em 2. Após a morte de Salomão, agora nós temos 2 reinos, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Isso trouxe grande instabilidade e mudança, tanto na religião quanto na política.
No Reino do Norte, em Israel, nenhum rei foi fiel a Deus, nenhum. O baalismo chegou a ser declarado religião oficial na época do rei Acás. No Reino de Judá, nós tivemos alguns reis que foram fiéis a Deus, outros que não foram fiéis a Deus, outros que foram bem mais ou menos. Mas a situação era meio caótica, tanto em Israel quanto em Judá nesse tempo. Mas na época do rei Uzias, as coisas mudaram. E Uzias reinou no reino de Judá, no sul, entre os anos 781 a 740 a.C. E a época do rei Uzias foi marcada por uma grande estabilidade política, crescimento e prosperidade. Uzias foi um excelente rei. Na verdade, desde a época de Salomão, o povo de Judá não via um rei tão bom quanto o rei Uzias. Durante a sua vida, Uzias foi fiel a Deus. O texto diz, lá em 2 Crônicas, que ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto ele foi fiel a Deus, Deus o fez prosperar. O reino vive uma grande época de prosperidade, mas, mesmo diante de tanta prosperidade, o pecado também cresce. E aí nós temos os profetas mostrando que com muita riqueza, os ricos estavam ficando mais ricos, os pobres estavam ficando mais pobres, a injustiça estava se estabelecendo tanto em Judá e em Israel principalmente, porque nessa mesma época Israel, com o reinado de Jeroboão II, também ficou riquíssimo. E os profetas se levantaram para dizer que o pecado estava crescendo cada vez mais. O povo estava cometendo idolatria, eles se esqueceram do Senhor. Esse tempo de estabilidade e prosperidade fez com que o povo se esquecesse de Deus e as coisas não estavam boas. Mas Uzias era uma certa esperança, estável. Mas aí, o rei Uzias morre. É interessante Isaías colocar a visão dele com a morte do rei Uzias. Isso é importante para nós. No ano que o rei Uzias morreu. Só que no ano que o rei Uzias morreu, as coisas estavam mudando. Já não havia tanta prosperidade assim. No ano que Uzias morreu, um grande império estava crescendo no mundo e se tornando uma ameaça mundial. Era o império da Assíria. A Assíria estava crescendo, a Assíria estava se expandindo e se torna uma grande ameaça. A Assíria vai destruir o reino de Israel no futuro. O reino de Judá vai aguentar por mais um tempo, mas a Assíria é uma grande ameaça que está crescendo. E Deus mesmo havia prometido que Ele mesmo enviaria a Assíria para julgar Israel. Que Deus mesmo permitiria que os pecados fossem condenados. E agora o rei Uzias morreu. Imagine a instabilidade. Imagine talvez a desesperança das pessoas nessa época. E agora? O que será de nós? Como que vai ser o futuro? O pecado está estabelecido. Agora os problemas políticos estão aparecendo. O rei Uzias morreu, que era um rei muito bom. O que vai ser de nós agora? Nós não vivemos numa época muito diferente. Nós não vivemos numa época muito diferente. Nós vivemos numa época de muita instabilidade, de muitos problemas políticos. Gente, ontem tentaram matar um ex-presidente dos Estados Unidos. É uma loucura o que nós estamos vivendo. Às vezes a gente fica com o coração temeroso. O que será de nós? Como é que vai ser o futuro? Nós não temos um império ou um país tentando invadir o Brasil, mas nós temos impérios de ideias, de ideologias, de pecados, de narrativas que estão cada vez mais se tornando uma ameaça ao reino de Deus, uma ameaça a nós. Como será o nosso futuro? A realidade que nós vivemos não é muito diferente da realidade do reino de Judá no ano que Uzias morreu. Mas é justamente nesse período de grande crise que Deus se revela e demonstra a sua graça. Deus aparece para Isaías. Levanta Isaías como profeta. Isaías tem um encontro com Deus que muda tudo. E é interessante como é que foi esse encontro. O texto diz que no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. É interessante que Senhor aqui está em letras com S maiúsculo, mas as letras minúsculas. Perceberam no Antigo Testamento? Só que em outros lugares da Bíblia, Senhor, quando aparece com todas as letras maiúsculas. Quando o Senhor no Antigo Testamento aparece com todas as letras maiúsculas, isso significa que no hebraico nós temos ali o nome de Deus, Yahvé, Javé ou Jeová. Mas aqui não é o nome de Deus, aqui é um título mesmo, uma função. A palavra hebraica aqui é Adonai. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o verdadeiro Senhor.
Eu vi o verdadeiro rei, e ele estava assentado sobre um alto e sublime trono. O trono geralmente eram altos justamente para que o rei, mesmo assentado, ficasse acima de toda a multidão, para que todos pudessem ver a sua grandeza, a sua autoridade, o seu poder. Mas não só isso, o texto diz que as abas de suas vestes enchiam o templo. Vocês conseguem imaginar isso? Eu quero colocar uma imagem aqui para a gente fazer um exercício imaginativo. Essa aí é a rainha Elizabeth, que já faleceu. E esse é o seu manto. O manto da rainha Elizabeth, tão grande que precisa de 4 pessoas para carregar. Isso não é muito prático, né, gente? Não é muito usual usar isso no dia a dia, se você precisa de pessoas para carregar a sua roupa. Mas por que a rainha Elizabeth usava um manto tão grande? Porque não se trata de moda, não se trata de praticidade. Esse manto representa o tamanho da sua autoridade, o tamanho do seu poder, da sua grandeza, da sua majestade. Essa é a ideia do manto. E aí o rei Isaías diz que as bordas do manto do Senhor enchia o templo. Imagine um manto que enche o templo todo, dando zigue-zague, assim, ó, enrolado, enchendo o templo inteiro. Tamanho é o poder, tamanho é a majestade desse rei. E no ano que o rei Uzias morreu, Isaías viu o verdadeiro rei. É como se Deus estivesse dizendo: Uzias não é rei verdadeiro, Jotão não é o rei verdadeiro, que era o filho de Uzias, Jeroboão não foi o rei verdadeiro, o nosso Senhor é quem reina. E ele nunca esteve distante do seu trono, ele governa toda a terra, ele é o rei soberano que governa toda a terra. Portanto, no momento que Isaías se encontra com Deus, e essa é a primeira consequência de um encontro com Deus. Quando nós nos encontramos com Deus, a primeira consequência é reconhecer que Ele é o verdadeiro rei, toda a autoridade dos céus e da terra. Essa é a primeira consequência do encontro com Deus. Mas a segunda consequência do encontro com Deus que nós vemos é que Ele é santo. Que esse rei que governa a terra, ele não só tem autoridade, mas ele é santo. O texto diz que acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Esses serafins são seres angelicais, criados por Deus para o servir. Nós não temos muita ideia de qual era o formato, a forma desses serafins. A Bíblia não traz muita clareza. Nós temos em outros lugares no Antigo Testamento a palavra serafim em hebraico se referindo a serpentes. Alguns vão dizer que teriam formas de serpente, mas aqui também diz que tem pé, cabeça, tem pé e olhos. Então não dá muito para a gente saber qual que é o formato, mas isso não é importante. O importante aqui é que nós temos seres angelicais que foram criados por Deus para o servir. E esses seres não pecaram. Eles não possuem pecado, mas ainda assim eles gastam 2/3 da sua energia para cobrir os olhos e cobrir os pés, das 6 asas. Tamanha é a santidade de Deus. A santidade de Deus é tão grande que até mesmo os serafins que nunca pecaram se curvam, tampam os seus olhos e se afastam diante da sua majestade. Tamanha é a santidade de Deus. Isaías, portanto, tem uma experiência de ver a santidade de Deus. Mas não só ver a santidade de Deus, como ouvir sobre a santidade de Deus. Porque esses serafins proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia de sua glória. Toda vez que uma palavra se repete no hebraico, no Antigo Testamento, isso ressalta para nós grandiosidade, pureza, uma grande ênfase. Quando nós queremos dar uma ênfase num texto na língua portuguesa, a gente coloca em negrito, ou a gente usa itálico. Mas no hebraico, quando você queria dar uma ênfase sobre algo tão puro, tão verdadeiro, repetiam-se palavras. Por exemplo, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 25, no versículo 15, o texto fala de tigelas de ouro puro. Só que no hebraico é tigelas de ouro, ouro. A repetição da palavra ouro, ouro, mostra que é um ouro puro, puríssimo. Jesus Cristo, quando ia dizer em verdade vos digo, na verdade é uma repetição de uma palavra, amém, amém. Ele dizia amém, amém, em verdade vos digo. A repetição dessa palavra traz que o que ele está prestes a dizer é verdade verdadeira. É único. Mas o único lugar onde uma palavra é triplamente repetida é quando se refere à santidade de Deus.
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é o mais verdadeiro santo, ele é puríssimo, ele é exaltado, ele é grandioso, ele é glorioso, ele é perfeitamente santo. Só que o problema dessa santidade é que ela é perigosíssima. A santidade de Deus é perigosíssima. Para confirmar, na verdade, para completar a experiência, Isaías vê a santidade de Deus por meio dos anjos. Isaías ouve os anjos proclamando que ele é santo, santo, santo. Mas para completar toda a experiência sensorial, Isaías sente a santidade de Deus, porque o texto diz que os batentes das portas começaram a tremer. Foi um terremoto. E o templo encheu de fumaça. Isso é muito simbólico. Porque essa fumaça representa justamente que Deus está ali. Que a presença de Deus está ali. Quando Deus se revelou ao povo de Israel lá no Monte Sinai, lembram como foi a experiência? Nuvem, fumaça, a fumaça cobriu tudo. Essa experiência foi tão marcante que quando o tabernáculo foi construído e o templo foi construído, no lugar do Santo dos Santos, os incensos ficavam queimando constantemente para simular a fumaça artificial. Era uma fumaça para mostrar que a presença de Deus está ali. E lá no nós estamos no Antigo Testamento também, mas lá no livro de Êxodo, quando Deus se revela no Monte Sinai, o texto bíblico diz que o povo não deveria se aproximar. Porque se eles se aproximassem daquela fumaça e entrassem na presença de Deus, o Senhor irromperia contra eles. Ou seja, a santidade de Deus destruiria as pessoas pecadoras. E agora Isaías está diante da santidade de Deus, e ele está tendo essa mesma experiência. Eu não tenho dúvida que na cabeça de Isaías, talvez estivesse o texto: o Senhor irromperá contra mim. Eu vou morrer. Eu estou vendo ao Senhor, eu vou morrer. É santo demais, a santidade de Deus é tão grande que eu vou morrer. Já não bastasse isso, pouco tempo antes, o rei Uzias morreu ao entrar, por ter entrado no templo. O rei Uzias foi um rei fiel a Deus, foi um rei muito próspero. Mas no livro de Crônicas, nós descobrimos que no final da sua vida, ele pecou e terminou um pouco mal. Porque diz que depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Só os sacerdotes podiam fazer isso. Infelizmente, Uzias cometeu um grande pecado no final de sua vida. Ele entrou no templo para queimar incenso, ele não podia fazer isso. E da última vez que alguém entrou no templo, morreu. Porque Uzias foi assolado com lepra, e por causa dessa lepra ele morreu. Ou seja, na cabeça de Isaías está assim: a última pessoa que esteve nesse lugar morreu. E agora eu estou nesse lugar. Agora eu estou diante dessa santidade ameaçadora. A santidade de Deus é uma ameaça. Porque Deus é tão puro que consome tudo ao seu redor. A Bíblia diz que ele é como fogo consumidor. Fogo é interessante, né? Vocês já viram uma grande fogueira? Eu cresci no interior de Minas. Minha cidadezinha lá em Minas Gerais se chama Alto Caparaó. Lá no inverno faz frio. E bastante frio. E de vez em quando a gente se reúne no sítio. Na época era o sítio do meu avô, dos meus avós. E a gente acendia uma grande fogueira. E ficava a família ali em volta da fogueira. A gente nunca assou marshmallow, né? Mas fazia churrasco, assava uma carne. Ficava ali, comunhão. E da última vez, faz pouco tempo, eu fui passar as férias lá em Minas. E aí acendemos uma fogueira grande no sítio. Não sei se você já olhou para uma fogueira. É encantador. O fogo é bonito. É uma coisa que atrai o nosso olhar. A gente não consegue tirar o olho daquele fogo. A gente fica olhando para aquilo. É maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, se você se aproxima, você vê que ele é muito perigoso. Ele queima tudo, consome tudo. Assim é a santidade de Deus. Ela é maravilhosa, ela é bela, ela é linda. Mas ai de nós se nos aproximarmos dessa santidade em pecado, ou por causa do nosso pecado. Por isso, a primeira coisa que Isaías percebe ao ver a santidade de Deus, sentir a santidade de Deus, é que ele vai morrer. E ele diz: ai de mim. Olha a grande transformação que acontece com Isaías. Porque pouco tempo antes, na verdade no capítulo 5, nós vemos o mesmo profeta Isaías condenando e julgando outras pessoas e as outras nações. De forma correta, tá? Foi o próprio Deus que condenou. Mas no capítulo 5 nós vemos Isaías dizendo: ai de vocês. Olha só,
Lá no capítulo 5 a gente vê Isaías dizendo: ai de vocês que acrescentam de casa em casa, ai daqueles que levantam cedo para correr atrás das bebidas, ai daqueles que arrastam o pecado com cordas do engano, ai daqueles que o mal chamam bem e o bem mal, ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos, ai daqueles que são herói no consumo de vinho. Mas agora que Isaías está diante de Deus, ele diz: ai de mim, ai de mim. O verdadeiro problema não são os outros, o verdadeiro problema sou eu. É o meu coração pecador. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vive no meio de um povo de lábios impuros. Isaías era profeta. Qual é o principal instrumento de um profeta? Os seus lábios. As suas bocas. Isaías usava os seus lábios para proclamar a palavra de Deus. Mas ainda assim ele diz que os lábios dele são impuros. Porque a questão aqui, gente, não é que Isaías cometeu algum pecado, tão somente. Mas que ele é pecador em suas entranhas. Isso está enraizado na própria fibra do nosso ser, o nosso pecado. Porque a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que todos nós pecamos e por causa disso nós carecemos de Deus. Estamos separados da glória de Deus. O nosso real problema, o verdadeiro problema de Judá, não era a Síria. O verdadeiro problema de Judá não era a morte do rei Uzias. O verdadeiro problema de Judá era o coração pecaminoso do povo. E o verdadeiro problema de Isaías era o seu próprio coração. E é isso que acontece quando nós entramos na presença de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, nós descobrimos o tamanho do nosso pecado. E descobrimos que não dá para tratar. Não é tratável. Não dá para corrigir. Se você tentar corrigir o seu pecado com obras de justiça, ou fazendo boas ações, é a mesma coisa que tratar gangrena com maquiagem. Não vai resolver nada. É impossível resolver. Imagina Isaías chegando para um amigo e falando: eu sou um homem de lábios impuros. E aquele amigo diria: para com isso, Isaías. Você é o maior pregador que eu conheço, como que seus lábios são impuros? Até mesmo as nossas boas ações dentro da igreja podem se tornar trapos de imundícia, como diz Isaías. Porque não tem nada que nós podemos fazer para corrigir esse problema. Eu me lembro, na verdade, faz recente, há 2 semanas atrás. Porque, antes de contar a história, a gente tem uma tendência, às vezes, de achar que está tudo bem com a gente. Há 2 semanas atrás, nós estávamos indo para casa, minha esposa estava dirigindo, eu estava no banco do carona, e eu estava abrindo meu coração sobre algumas indignações que eu tenho. Que eu estou indignado com isso e isso, por causa disso, e eu sou assim, e a pessoa é assim, falando de algumas indignações minhas. E aí, a minha esposa dirigindo assim, me olhando de rabo de olho assim, né, fala: olha, eu tenho uma outra opinião sobre isso. Eu falei: o quê? Você está em pecado. Isso é pecado. Você se tornou orgulhoso. Você se acha superior às outras pessoas. Você tem feito grandes coisas e o seu ministério tem feito sucesso e você está gostando disso. Aquilo entrou como uma facada no meu peito. E nós chegamos em casa, fomos tendo tempo de oração e glória a Deus porque minha esposa ama a Deus mais do que a mim e ela me puxa para baixo. Mas muitas vezes a gente acha que está tudo bem com a gente. Essa semana eu fui na igreja, essa semana eu não gritei com ninguém, essa semana eu não bati com ninguém, não bati em ninguém, não olhei pornografia, essa semana está tudo bem comigo. Mas o problema não é esse, o problema é que nós somos pecadores em essência. Nós estamos naturalmente afastados da graça de Deus, da glória de Deus, e não tem nada que nós possamos fazer. E quando nós estamos diante de Deus, aí a gente percebe quem nós somos. A gente só consegue ter uma visão correta sobre nós mesmos quando nós estamos diante de Deus. E infelizmente essa visão que a gente tem de nós mesmos é devastadora. Ela é devastadora. Eu não sei como será, ou se já foi, mas eu tenho certeza. Um dia você se encontrará com o Senhor. E essa santidade vai te esmagar como esmagou Isaías. Mas graças a Deus que não precisa terminar assim. Nós não podemos fazer nada para nos salvar, para nos resgatar. Tentar salvar a nós mesmos com boas obras de justiça seria como tentar segurar uma bola de boliche com uma teia de aranha. Não vai dar certo. Não tem como. Mas Deus pode.
E ele fez isso. Logo, o texto continua, logo, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ele tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O que é que Isaías fez para merecer ou receber o perdão de Deus? Nada. A graça de Deus o alcançou. E é interessante que o perdão que Deus oferece, usa aqui como símbolo uma brasa do altar. Isso é simbólico e é propositalmente colocado aqui de forma simbólica. Porque o altar era justamente um quadrado que ficava fora do templo, no pátio do templo, onde os animais eram sacrificados e queimados para poder oferecer oferta de perdão. Para que o pecado pudesse ser perdoado, lá no Antigo Testamento, um cordeiro deveria morrer no lugar da nossa culpa. O sangue desse cordeiro era o que nos trazia perdão. Para que o perdão existisse naquela época, o cordeiro deveria passar pela brasa, pelo fogo, ser consumido. Isso era justamente para que todos soubessem que o salário do pecado é a morte, que sangue é exigido, que Deus é justo e o pecado precisa ser punido. Mas porque um cordeiro morreu, foi queimado naquele altar, e essa brasa é retirada e simbolicamente levada e tocada na boca de Isaías, justamente para demonstrar que por meio da morte daquele cordeiro, por meio do sangue que foi derramado, Isaías agora estava sendo perdoado. Isso nos aponta para algum lugar, não acha? Isso é um símbolo que nos aponta para alguma coisa. Para o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que por meio daquela cruz, Jesus derramou o seu sangue e pode tirar completamente a nossa culpa. Se antes Isaías estava dizendo, estou perdido, e a palavra hebraica ali é tipo, estou desintegrando, eu estou derretendo. Agora, diante da brasa, do fogo consumidor de Deus, que morreu por nós na cruz, nós temos purificação. Deus nos oferece a sua graça, imerecida graça. O texto continua dizendo, então ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Interessante que após essa experiência de perdão, Deus diz, e a ideia do texto aqui, parece-me que a ideia literária do texto, é que Deus está falando não com Isaías, mas Deus agora está falando com seus anjos, com os serafins, com seus anjos, dizendo, quem enviarei? Quem irá por nós? Sabe essa ideia? E que Isaías está lá testemunhando isso. E quando Isaías ouve Deus conclamando, falando com os seus anjos, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías diz, eu. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Porque essa é a consequência de um encontro com Deus. É impossível se encontrar com o Senhor, conhecer os seus pecados, ter os seus pecados perdoados e não estar desejoso de servi-lo, de obedecê-lo, de dizer, Senhor, conta comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. Uma pessoa que diz ter encontrado com Deus, mas não passou por essa transformação, nunca se encontrou com Deus. Porque o encontro com Deus transforma profundamente. Só que é interessante que a missão pela qual Deus escolhe Isaías não é uma missão muito fácil ou grata. Na verdade, Isaías é chamado por Deus para trazer condenação e juízo. Imaginem. O texto diz, no capítulo 6, versículo 9. E ele disse, vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Esteja sempre vendo, mas jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, tornem surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Gente, esse texto parece até muito estranho. Deus está dizendo, Isaías, quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me. Eu vou te enviar para que você pregue e as pessoas não ouçam, para que você anuncie e elas estarão cegas, e tudo isso para que elas não se convertam. É como se Deus estivesse dizendo, elas não vão se converter. Que loucura, né? Que tarefa difícil. Que tarefa ingrata. Mas por que isso está acontecendo? É aqui que a gente precisa entender
quando nós lemos a Bíblia, por que esse texto está aqui? Sempre que a gente lê e interpreta a Bíblia, a gente se pergunta, por que esse texto está aqui? Qual que é a ideia do autor? Por que Deus fez esse tipo de experiência? Vamos nos lembrar desse contexto. Nós estamos falando de um tempo de muita instabilidade, de muito pecado. E Deus já havia levantado profetas para dizer que Ele traria julgamento e condenação a esses pecados. Deus já havia dado oportunidade de arrependimento, mas o povo não se arrependeu. E agora Deus levanta o profeta Isaías para trazer justiça e condenação ao povo de Judá. A destruição virá. Eu sou rei verdadeiro. Deus é rei verdadeiro. Ele está sentado sobre o trono. Mas a notícia ruim é que pecado tem consequência. A notícia ruim é que o pecado será julgado. E Deus é santo. Se Deus é santo e se Deus é justo, o pecado não pode ficar impune. E Ele vai julgar esse pecado. A nação de Judá será destruída pelos babilônicos, como nós veremos na história. Isso é uma missão tão difícil e algo tão ruim que o próprio Isaías pergunta, Senhor, até quando? Até quando isso durará? Até quando acontecerá essa brutalidade? E o texto diz, e ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Gente, Deus está dizendo, Isaías, infelizmente, você vai anunciar a destruição até que tudo esteja destruído. Até que até que a Babilônia venha, destrua Judá, porque o meu juízo será feito. As consequências do pecado são sérias. Mas, como eu amo os mas na Bíblia, né? Mas, esses mas que aparecem nas Escrituras são muito maravilhosos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. O texto termina com uma esperança. A profecia de Deus termina com uma esperança. Ele diz que depois de tudo isso, quando as árvores forem derrubadas, vai sobrar um toco. Sabe quando a árvore é derrubada fica o toco? Vai sobrar o toco. E desse toco, esse toco, é uma semente santa. E aí o próprio profeta Isaías, lá no capítulo 11, ele profetiza dizendo, do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes brotará um renovo. Do tronco de Jessé, ou seja, do toco de Jessé, quem é Jessé? É o pai de Davi. Ou seja, da dinastia de Davi, da descendência de Davi, esse toco criará raízes e brotará renovo. Há uma esperança. Há uma esperança. E aí, lá no livro de Isaías mesmo, no próprio profeta Isaías, lá no capítulo 52, nós conhecemos a história do servo sofredor. Deus promete que enviaria um servo sofredor. Esse servo sofredor seria quem nos livraria de verdade. Nós conhecemos o texto. Não havia nele beleza ou formosura. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele foi castigado, foi julgado. O servo sofredor. E o texto diz que quando esse servo sofredor vier, quando o servo sofredor vier, ele causará admiração às nações. Os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Gente, vocês conseguem perceber a inversão aqui do capítulo 6? No capítulo 6, Deus diz, você vai pregar e eles não vão ouvir. Você vai dizer e os olhos deles vão estar fechados. Mas quando o servo sofredor vier, eles ouvirão, eles verão. E eles terão redenção outra vez. Todas as coisas serão restauradas. O povo de Deus será reunido outra vez. E nós sabemos que esse servo sofredor é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu na cruz do Calvário. E por causa dele, o tronco de Jessé pode brotar outra vez. Deus oferece a sua graça e a sua misericórdia. Mesmo em meio à sua justiça. E é dessa forma que nós ficamos quando nos encontramos com o Senhor. O que é que nós aprendemos com esse texto? O que isso nos aplica em nossa vida? O que nós devemos fazer em resposta a uma visão da santidade de Deus que nos foi apresentada?
Deus se revelou a nós hoje por meio da sua palavra. E Ele se revela como um Deus que é santo, santo, santo. Totalmente puro, fogo consumidor. A nossa primeira experiência é de reconhecer a sua grandeza e de dizer, ai de mim, eu estou arruinado, eu sou impuro. A gente pode parar de fingir, porque não dá para fingir diante de Deus. Nós podemos parar de nos esconder, porque não dá para se esconder diante de Deus. Nós podemos parar de apontar os nossos próprios esforços, a nossa própria bondade, porque a gente descobre que não há bondade em nós. Não importa se você é cristão há décadas, ou se você está vindo a Deus recentemente, abra os seus olhos para a santidade de Deus e clame com humildade, ai de mim, eu mereço ser amaldiçoado. É isso que nós merecemos, meus irmãos. Se você tem uma visão grande demais de você mesmo, você tem uma visão pequena demais de Deus. Porque quanto maior a nossa visão de Deus, menor é a nossa visão sobre nós mesmos. Diante de Deus, quando a gente se compara com outras pessoas, você até pode se achar melhor que outros, quando você se compara diante de outras pessoas. Mas quando nós nos comparamos com o Senhor Criador, a única reação possível é dizer, ai de mim, eu mereço morrer. Um dia nós teremos de enfrentar essa santidade de Deus. E quando nós nos encontramos com Deus, não dá para ficar o mesmo. Não dá para ficar o mesmo. Quando nós nos encontramos com o Senhor e descobrimos que Ele nos perdoou, nós somos tão cheios de gratidão e amor que nós respondemos voluntariamente, Senhor, eis-me aqui, agora me envia. Eu quero te obedecer completamente. O encontro com Deus muda tudo. E a gente precisa ouvir a Deus nesse momento e dizer, ai de mim, mas obrigado, Senhor, pela sua graça. Estou aqui, envia-me, envia-me.